E aí, tudo bem? Vamos falar de Manaus? Para começar, vai ter gente enchendo o saco, falando que esse é um vídeo de física, de rock and roll, que eu não deveria falar de política. Ciência precisa de política. A ciência é uma área que precisa de dinheiro, precisa de financiamento e precisa de atividades e atitudes políticas. Então, me posicionar a favor da ciência é sim um ato político. Para você que nega a política, eu espero que você estude um pouquinho melhor, porque tudo que a gente faz é política. Quando você fala para sua mulher que você vai lavar a louça se ela deixar você andar de moto, você está fazendo política. Quando você fala para sua mãe que você vai arrumar sua cama se você puder jogar videogame mais um pouquinho, isso é fazer política. Então não existe um mundo sem política. Dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre algumas bobagens, algumas concepções um pouco erradas sobre o que está acontecendo lá em Manaus. Primeira delas, em junho e julho do ano passado, a Polícia Federal fez a Operação Sangria, que investigava superfaturamento e provável lavagem de dinheiro na compra de respiradores no estado de Amazonas. A Secretaria de Saúde do estado de Amazonas, inclusive o vice-governador, não sei se chegou a ser preso, mas teve busca e apreensão na casa dele. A secretária de Saúde foi afastada e mais um monte de gente ainda está sendo investigada. Em novembro agora foi dado início à terceira fase dessa operação. O que aconteceu? O governo de Manaus comprou 28 respiradores, que são as máquinas que empurram o oxigênio para dentro do corpo de quem está na UTI, por um preço, no total, 2 milhões acima do preço, e comprou de uma importadora de vinhos. Então o que aconteceu? A importadora de vinhos, antes do pedido de licitação, do governo avisar que ia comprar os respiradores, essa importadora de vinhos comprou esses respiradores em outro estado. Como que ela sabia que ia ter isso? Já tem coisa errada aí. Comprou, depois revendeu para o governo do estado de Manaus, da Amazonas, por um preço superfaturado. Nesse meio tempo ainda tem outras coisas erradas que aconteceram, porque o governo do Amazonas que bancou todo o frete disso desde o começo. Então o governo do Amazonas foi buscar os respiradores, levou para a empresa de vinhos e depois comprou dela. Então o Ministério Público está investigando tudo isso aí. Tá? Em novembro foi a terceira fase dessa operação. Isso tem a ver com o que está acontecendo hoje em Manaus, com a falta de oxigênio e com a crise humanitária em Manaus? Não. O que falta em Manaus não são UTIs, não são respiradores, o que falta é oxigênio. A corrupção fode com tudo no nosso país? Sim. Sem passar pano, que sejam presos, que sejam esquartejados e suas cabeças sejam colocadas em praça pública. Principalmente os que roubam merenda ou insumos de saúde. Eu vi muita gente postando isso, muita gente desviando o foco do que aconteceu, mas falta um pouquinho de entendimento. Não falta respiradores. Foi errado a compra? Foi. Mas respirador tem, UTI tem, o que não tem é oxigênio para todo mundo. Não é só quem está morrendo de Covid que está sem oxigênio. Tem os bebês recém-nascidos da UTI que precisam ficar na incubadora com oxigênio. Estão morrendo, podem morrer. Se você bater a cabeça no chão e ir para o hospital, você vai morrer porque não tem oxigênio para você. Se você vai fazer uma cirurgia de emergência, não tem oxigênio, você vai morrer. Então vamos colocar as coisas, cada uma no seu cantinho. Perfeito, matamos o primeiro. Cloroquinas, tratamento precoce. Primeiro, cloroquina, azitromicina, zinco, chá de limão, comidas alcalinas, comidas ácidas, vinagre, nada disso é eficaz contra o coronavírus. Nada, 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 nada. Digo mais, nada. Não existe nenhum remédio capaz de combater o coronavírus, ok? Já faz mais de um ano que a gente está com isso. E todos os estudos sérios, revistos pelos pares, feitos desde então, com todos os tipos de colocações, é zinco e cloroquina e azitromicina,
cloroquina e reza de arruda. Nada disso resolveu. Nada disso imunizou ninguém. Nada disso diminuiu os casos. Nada disso resolveu em nada. Se fosse assim, a gente não estava correndo atrás da vacina, porque a gente já tem um medicamento. Então, vamos colocar as coisas certinho. O fato de ter funcionado com o vizinho, do primo, do cunhado, do seu irmão, não é um fato científico. A homeopatia funciona assim também. A homeopatia tem o efeito placebo. A cloroquina pode ter o efeito placebo, sim. O efeito placebo funciona até com animais. Funciona com crianças, que não tem a autossugestão de que isso vai funcionar. Já é provado, cientificamente, que um cachorro pode ficar melhor tomando placebo pela reação à cara do tutor dele, a cara do dono dele. Então, se você vai dar um remédio pro seu cachorro e faz um carinhozinho, você vai ficar bem, você vai ficar bem. O cachorro fica melhor tomando bolinha de açúcar. O efeito placebo é real. É provado o efeito placebo com cloroquina. Nos estudos, não teve como provar o efeito placebo, porque a cloroquina não funciona. Então, o que acontece são alegações anedóticas. Funcionou apesar da cloroquina. O corpo humano tem uma capacidade gigantesca de se defender. E muitos dos casos, os famosos casos de gripezinha, o próprio corpo combate o vírus. Depende do tanto de exposição de vírus que você teve, se, sei lá, né, se foi um vírus que entrou no seu nariz e ele ficou só nas suas vias aéreas respiratórias superiores, ele ficou só no seu nariz, o seu corpo tem muito mais facilidade de combater. Se ele desce pro seu pulmão, já complica um pouco mais. Mas se você tiver numa época que a sua imunidade estiver legal, que você estiver se alimentando bem, que você estiver fazendo tudo certinho, o seu corpo pode sim conseguir combater o coronavírus. E aí ele vai se curar sozinho. Só que nesse meio tempo você tomou a cloroquina e aí você fala que se curou por causa da cloroquina. Não é assim que funciona. Existe uma causalidade diferente. Você não pode pegar o resultado e caçar o que chegou e fazer a linha contrária até o que causou o resultado. Primeiro você estuda tudo para chegar lá embaixo. Não pegar lá de baixo e ir tirando as... Ah, isso aqui não é bom para mim, tira. Isso aqui não é bom para mim, tira. Isso aqui não é bom para mim, tira. Isso aqui... Ah, isso aqui é o que eu queria dizer. É para isso que a gente tem um método científico e é revisado por todo mundo no mundo inteiro. Então, para reforçar mais ainda, tem um vídeo de um médico da UTI de Manaus que fala: todos os pacientes que entraram na UTI em Manaus fizeram tratamento com cloroquina, porque a bosta do nosso Ministério da Saúde força os médicos a passar essa merda mesmo. É óbvio que eles sabem que não funciona. Você vê na cara do Pazuello quando ele fala disso, ele sabe que não funciona. Ele sabe que eles estão fodidos, porque eles criaram uma narrativa errada e estão tendo que vender isso agora. Não adianta. Não é à toa que o mundo inteiro está gastando bilhões, trilhões, sei lá quanto, para encontrar a vacina. A Índia, maior fabricante de cloroquina no mundo, também tem morte pra cacete. Os caras podiam estar dissolvendo cloroquina no Ganges, dando na água do povo e não tem ninguém morrendo, e ainda assim tem gente morrendo. Então, vamos colocar a lógica, vamos encaixar as engrenagenzinhas da lógica. E cidade de Santa Catarina, que é a cidade que mais recebeu ivermectina, é a cidade onde mais tem gente morrendo, na Santa Catarina. Vou tentar deixar os links aqui embaixo se eu achar tudo. Tá foda, tá foda. Pronto. Oxigênio em Manaus. Por que tá faltando oxigênio em Manaus? Porque os políticos fizeram pressão para que não tivesse o lockdown em Manaus. Fizeram pressão para que a galera não usasse máscara em Manaus. Fizeram pressão para a economia não se afundar em Manaus. E os empregos, e a economia, e lá. E aí o prefeito, frouxo, pensando na política, pensando em tudo, porque eles iam lá na porta da casa dele, chamar ele de bobão, cara de pastel, revogou o lockdown. As pessoas foram para a rua com o pensamento de que é a imprensa que está fazendo tudo isso, que essas 200 mil pessoas que morreram é culpa da Globo, e foram para a rua. E agora os casos estão explodindo, e vai explodir em outros lugares do país. Jundiaí já está com 90% dos leitos de UTI de Covid cheios.
é importante a gente estudar matemática, tá, gente? 90% pode parecer que ainda tem um monte de UTIs livres. Tem 2, tá? 90% de 10 leitos é um leito livre. Se você tossir e precisar de uma UTI, não tem, acabou. Então, é preciso a gente ficar muito atento com como se usa a porcentagem. A gente está vendo isso com o lance da eficácia da vacina. Como a matemática básica é importante no nosso dia a dia. Então, quando você estiver na escola e você perguntar, professor, por que eu preciso saber isso? Para não falar bobagem e para entender o que acontece no dia a dia, na sua vida, a matemática básica é muito mais importante do que você parece. Mas, tô divagando, para variar. As pessoas saíram, se contaminaram e os casos subiram muito rápido. Muito rápido. E aí entra a matemática de novo. Os casos de Covid sobem muito rápido porque eles acontecem em progressão geométrica. O que é isso? Uma pessoa contamina 2. Cada uma dessas 2 contamina mais 2. Aqui nós já temos 7 pessoas. De 1 passou para 2. De 2 passou para 2 cada um. 4, 5, 6, 7. E esses 2 passam para mais 2, que passam para mais 2, que passam para mais 2. Então, em um dia, você tem a curva subindo assim. Isso aqui, quando você tem a equação de segundo grau, você vê aquele x², que a curva é uma parábola, ela sobe muito rápido. Muito rápido. E aí não dá tempo de se preparar, não dá tempo de você prevenir, até porque a gente não está fazendo teste. O Brasil ainda é um dos países que menos testa a sua população. Sem saber quantas pessoas estão infectadas e com o mestre supremo do país, o presidente, o cara que deveria ser o mais responsável pela propagação de coisas sérias, fala que tá tudo bem, que faz campanha para tirar a máscara, a galera vai atrás disso, vai se contaminar e vai matar gente e não vai ter lugar para essa galera ficar. Não tem UTI o bastante para esse tipo de coisa. É tanta coisa, é tanta mentira que fica difícil de lembrar de tudo. Tem o vídeo também de uma mulher totalmente indignada falando sobre isso dos respiradores. Isso foi em junho, julho. A gente está sem oxigênio agora. E sem oxigênio. Respirador tem, não tem oxigênio. E o oxigênio não está faltando porque a White Martins é bobona, chata. A gente está no estado de calamidade que o Estado pode entrar lá na White Martins e puxar a mangueira direto para dentro dos hospitais e tá de boa. É ditadura, é comunismo, é uma situação de guerra. Nenhuma empresa pode fazer isso. Tem alguns componentes na lei aí que o governo pode ir lá sim confiscar o oxigênio nesse tipo de caso. Mas não é o caso ainda. A White Martins, os casos subiram tanto em Manaus que a White Martins não tem capacidade de produção para fornecer 75 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Ah, mas o Bolsonaro mandou oxigênio. Mandou. 5 mil metros cúbicos. 5 mil metros cúbicos de oxigênio deve durar uns 15 minutos. Eles precisam de 75 mil metros cúbicos por dia. A Venezuela está mandando oxigênio. Não. A Venezuela está facilitando o trâmite de importação e exportação de oxigênio da filial da White Martins, que está lá. Tá? Então não é o Nicolás Maduro, ditador, fudido, que está salvando o mundo. Não. Ele está fazendo a parte dele, sim. Solidariedade aos povos latinos. Ele tirou toda a burocracia. Então, basicamente, você pode pegar um aviãozinho e ir lá na White Martins da Venezuela e trazer oxigênio. É isso, ele não está dando nada. Eu não sei se ele vai pagar para a White Martins de lá. Não sei como vai ser isso. Mas ele não está dando nada, ele não está salvando o mundo. Ele está fazendo um bagulho muito legal. Muito, muito, muito. Que devia estar sendo feito por todo mundo. Até o Whindersson Nunes está mandando coisa lá. E o Rodrigo Maia fez uma nota de repúdio. Faltou alguma coisa? Acho que não. Já está mais ou menos o que eu queria falar. Espero ter... Ninguém vai ver esse vídeo inteiro mesmo, né? Mas espero que vocês consigam entender o que está acontecendo. Que os casos de corrupção são sérios. Mas que o único remédio contra a Covid ainda é o isolamento. Ainda é você quebrar essa progressão geométrica. Aí, voltando lá no começo, quando o Átila falou que iam morrer 2 milhões de pessoas, por conta da progressão geométrica, se você tira um infectado do rolê, se você pega essa uma pessoa e tira,
Você, em 2 degrauzinhos, você já tirou 7 pessoas que poderiam estar morrendo. É isso que ele disse lá. Se não fizer nada, deixar solto, são 2 milhões. Como foi feito o mínimo, a curva diminuiu e a gente está aí com 200 mil, que é gente pra caralho ainda. 200 mil pessoas a mais do que seria aceitável morrer. E voltando ao lance da política, é muito importante que a ciência seja financiada. A gente está com as vacinas rolando, não é porque foi feito nas coxas, é porque teve dinheiro à vontade para pesquisar e porque não teve burocracia nenhuma. Qualquer teste de vacina nova que aparecesse era aprovado na hora. Como funciona normalmente? Por que a vacina leva anos para fazer? Porque o pesquisador da USP descobriu a cura para o colesterol alto quando você come torresmo. Aí ele vai lá, leva para o reitor da USP, o reitor da USP leva para o governador olha e fala, não tem dinheiro para isso não, deixa aí, depois você continua essa pesquisa. Aí esse cara, o pesquisador, ele se forma, ele tira o mestrado, tira o doutorado, vaza, vai dar aula, vai fazer qualquer outra coisa e a pesquisa dele fica parada lá. É por isso que as vacinas demoram, porque a ciência não tem apoio. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para desmistificar um pouquinho das baboseiras que está sendo feita, porque, cara, essas 200 mil mortes no Brasil, eu boto na conta, sim, do negacionismo científico. Não só do negacionismo, mas um pouco de ignorância, no sentido real da palavra mesmo. Eu ignoro, eu não sei. E quando você não sabe, fica quietinho. Eu não sei, eu vou repassar um bagulho do Alexandre Garcia. Ele também não sabe. Sabe? Não, mas ele é médico, fulano é médico. Médico não é cientista. Muitos médicos não sabem o que estão fazendo. O cara coloca, enquanto você está lá falando com ele, o cara coloca no Google lá os seus sintomas e te dá o remédio que a farmacêutica que banca ele faz. E não é todos, mas tem muito médico assim. É uma pena. E a gente sabe porque a Associação dos Médicos não falou nada sobre o uso da cloroquina. E eles têm acesso aos estudos científicos falando que não funciona. É isso. Se você ficou até aqui, cara, pô, um beijo. De longe. De máscara. Porque tá difícil conversar racionalmente com as pessoas e conseguir explicar um pouquinho. E eu preciso melhorar a minha forma de me expressar, principalmente em redes sociais. Eu tenho sério problema com quem não entende raciocínio lógico. E aí, às vezes, eu parto direto mesmo pra jugular da pessoa. Em vez de tentar explicar e pegar, colocar no colo com carinho, eu quero dar uma paulada na cabeça e simplesmente falar, mano, você é muito burro. Não é assim que eu tenho que ser. Eu dou sorte de não ter... De conseguir deixar isso pra lá quando eu falo com meus alunos. Os alunos ainda são imunes a isso. Eles estão ali para aprender, a minha obrigação é realmente ensinar ele. Agora, quando vem professor, quando vem engenheiro falar essas bobagens e disseminar fake news e disseminar desinformação, aí não, cara, aí o negócio bate mais fundo e eu realmente não consigo. E assim, também não vou pedir desculpa para quem eu mandei a merda não, tá? Eu coloco na conta de vocês essas mortes. Coloco na conta de quem compartilha fake news, na conta de quem compartilha que não é para tomar vacina. Coloco na conta de vocês essas 200 mil mortes. E eu vou falar que espero que ninguém da sua família pegue, mas no fundo é mentira. Eu espero muito que negacionistas sejam atingidos por Darwin. Negacionista tem que ser remediado com seu próprio remédio. E é isso. Um forte abraço. De novo, se você for aqui, parabéns, você é foda. Até a próxima. Espero voltar com mais vídeos durante o ano. Tô meio parado, meio sem tesão de falar sobre ciência, porque não serve pra nada. É isso. Até mais.